pessoal está entrando aí. Hoje a gente vai, nessas próximas 2 aulas, hoje e na outra aula, depois do dia 12, a gente vai focar um pouco na parte gastrointestinal, tá? Então, hoje a gente vai falar das alterações do hábito intestinal. Na verdade, vamos falar só das alterações do hábito intestinal, como diarreia e constipação, tá? A aula de nosso plano ficou com a outra parte. Então, para a gente começar, a gente revendo a fisiologia do trato digestivo e do nosso hábito intestinal, como que funciona, a gente sabe aquela frase bem clichê, que a digestão começa pela boca e através das enzimas liberadas na boca, a gente tem o início da digestão alimentar. As glândulas salivares liberam enzimas e começa a degradação de alguns tipos alimentares na boca. Depois, esse alimento vai, então, descer para o estômago através do esôfago. Então, a gente tem o esôfago participando. O estômago, com a presença do ácido clorídrico. A vesícula, com a formação da bile. O fígado, que também participa. O pâncreas, com a produção de amilase lipase, de enzimas digestivas. Então, a gente cai na primeira porção do duodeno. Nessa continuidade aqui, a gente tem o intestino, que a gente chama de intestino fino, e depois a gente tem a formação do bolo fecal no intestino grosso. Esse intestino grosso, então, ele é composto pelo cólon ascendente, o cólon transverso, e o cólon descendente. Depois que as fezes passam por aqui, elas vão fazer uma curva na porção que a gente chama de sigmoide porque faz um S. E, obviamente, se a gente olhar aqui, gente, é o lugar mais difícil das fezes passarem. Porque aqui, ó, todas as curvas, na verdade, são as mais difíceis. Mas como essa curva é a mais importante, a gente sabe que aqui é foco de uma doença muito comum, que tem muita relação com a alteração do hábito intestinal, que é qual? Qual a doença que a gente tem que sempre pensar quando o paciente tem dor em topografia de sigmoide e que tem relação com o hábito intestinal? Alguém já viu? Alguém já... Não? Diverticulite, tá? Diverticulite, ela é uma inflamação dos divertículos. Divertículos são dilatações, são austrações que a gente tem no intestino, principalmente quando o paciente tem constipação. Esse intestino ele vai ficar mais frágil, e essa parede frágil ela vai se dilatando e forma essas organizações que a gente chama de vertículos. São bolsinhas na parede do intestino, e essas bolsinhas podem, então, acumular fezes, acumular grãos e podem inflamar. E como tudo que termina com it é inflamação, diverticulite é inflamação do divertículo. Então, as fezes passam por aqui depois de formadas e saem, passam pelo reto e saem pelo ânus. Então, a gente tem que pensar que quando a gente tem uma alteração de hábito intestinal ou uma alteração digestiva como um todo, a gente tem que pensar no trato digestivo, principalmente, para raciocinar adiante. Então, as alterações do trato digestivo, quando a gente fala de intestino, a gente fala em diarreia e em constipação, né? Diarreia, importantíssimo a gente saber caracterizar uma diarreia. Tem gente que vai chegar para vocês e vai falar que está com diarreia, quando na verdade ela fez umas fezes um pouco mais pastosas porque comeu muito chocolate. Ou teve um episódio durante vários dias, ela foi uma vez por dia de fezes mais pastosas. Isso não é diarreia. Diarreia é o aumento da quantidade e o aumento da porção líquida das fezes. Então, vai aumentar a quantidade, vai aumentar a frequência e vai aumentar a fluidez das fezes.
a gente caracteriza como sendo mais de 200 gramas de fezes por dia, mas obviamente que ninguém vai pesar e nem o paciente vai pesar para falar isso para gente. Então, a gente tenta caracterizar nesse contexto de se aumentou frequência, se aumentou quantidade e se aumentou a quantidade líquida, na verdade, dessa porção das fezes. As fezes precisam ser bem caracterizadas, se são fezes líquidas, que a gente chama de fezes não formadas, que são as fezes pastosas, tá? Então, as fezes ou são pastosas ou são líquidas. E importante a gente caracterizar se o paciente tem urgência e dor abdominal, porque a gente vai ver que tem algumas situações que nos chamam a atenção quando a gente tem urgência e dor abdominal, principalmente as doenças inflamatórias do intestino, tá? Então, a gente tem essa diarreia. Por que eu vou ter essas fezes com a sua porção líquida maior? Porque eu puxei mais líquido para a luz, para o lúmen do intestino. Então, é um excesso de fluido ali nas fezes. E esse fluido, ou ele é líquido, água mesmo, que a gente pode ter uma diarreia que chama diarreia osmótica, onde você puxa água, que é a diarreia que acontece quando a gente come muito açúcar. Ou a gente pode ter um estímulo da mucosa intestinal, fazendo com que secrete mais substâncias, ou um processo inflamatório fazendo um exudato. Então, o fato é que diarreia é quando você tem o bolo fecal com uma parte líquida mais predominante. Então, essa parte líquida predominante, ela vai predominar por quê? Porque eu comi alguma coisa que puxou a água para dentro, ou porque eu estou estimulando o meu intestino a produzir mais substâncias líquidas, deixando essas fezes mais líquidas. A gente caracteriza o tempo da diarreia, então a gente tem diarreias que duram 2 semanas, a gente caracteriza como diarreias agudas. A gente tem as diarreias de 2 a 4 semanas, que são diarreias persistentes. E a gente tem as diarreias com mais de 4 semanas, que são as diarreias crônicas. E aí a gente divide a fisiopatologia das diarreias. Então, a primeira coisa é definir se o que o meu paciente tem realmente é diarreia. Se for diarreia, é o paciente que tem um aumento da frequência, um aumento da quantidade da parte líquida, né? E que vai ser ocasionado por um desses 4 fatores que a gente vai discutir agora. Então, a patogenia, a fisiopatologia dessa diarreia, dessa mudança da constituição das fezes, ela vai acontecer pode acontecer de 4 formas. Então, a primeira é a diarreia osmótica. A primeira que a gente vai ver é a diarreia osmótica. Osmose é quando a gente tem a água, né, acumulando ali dentro da luz do vaso. Quando que essa água acumula dentro do lúmen intestinal? Quando a gente tem moléculas que, em grande quantidade, né, moléculas hidrossolúveis, que fazem com que a água por osmose entre para a luz do lúmen, para a luz do vaso, lúmen é luz, para a luz do intestino. Então, a gente tem, por exemplo, um carboidrato grande. Esse carboidrato grande, a gente tem que ter muita enzima para digerir e acaba não digerindo. E essa molécula chupa a água para dentro do lúmen do intestino e, com isso, aumenta a quantidade de água e gera diarreia. Provavelmente vocês já ouviram falar de laxativos. Laxativos são substâncias que fazem a gente evacuar com maior frequência. O laxativo, existe um laxativo que é muito utilizado, que se chama destrose ou lactulona, que nada mais é que uma molécula enorme de carboidrato. E essa molécula enorme de carboidrato, de um tecido, vai fazer com que a água puxe para dentro do lúmen, e com isso a gente causa diarreia. Só que isso tem um ponto negativo. Se eu puxo tanta água para dentro do lúmen para poder o paciente evacuar, eu posso ter uma perda, uma desidratação quando essa diarreia é muito frequente. Então, a diarreia osmótica é essa, quando acontece a osmose da água para dentro da luz do intestino. E essa osmose vai acontecer porque eu uso laxativos, que tem esse mecanismo de ação, de serem substâncias, moléculas grandes, que a gente não digere, que são hidrossolúveis. Ou porque a gente tem as síndromes de má absorção de carboidrato.
que é a famosa intolerância ao glúten e intolerância à lactose. O que é a intolerância? Intolerância é quando eu não tenho a enzima que digere, eu não tenho ou eu tenho deficiência na enzima que digere esses carboidratos grandes. E eu não tenho a substância, a enzima que digere o leite, eu não tenho a lactase. E aí a molécula do leite vai lá enorme, passando pela luz do seu intestino, puxando água, por isso da diarreia. A mesma coisa o glúten. Se eu não tenho a enzima que consegue digerir o glúten vai passando pelo seu intestino, aquela molécula grande, ela vai puxando a água por osmose, e aí o paciente tem diarreia porque comeu glúten. Tá? Então, essa é a fisiopatologia, tanto do uso de laxativos quanto das intolerâncias alimentares. O outro tipo de diarreia é a diarreia secretória. Como o nome diz, a mucosa intestinal está secretando fluidos, mas não são fluidos inflamatórios, são fluidos que a gente fala isotônicos, são fluidos que têm os mesmos eletrólitos, a mesma composição da mucosa. E alguns estímulos específicos fazem com que a mucosa intestinal secrete esses fluidos. Alguns vírus, alguns processos expansivos, algumas neoplasias, a ingestão de ácidos graxos, são os lipídios de cadeias longas, o excesso de ácidos biliares, quando a gente tem ressecção do íleo, quando a gente tem a retirada da vesícula. Quando a gente retira a vesícula, eu não consigo digerir corretamente os ácidos graxos. E eu não digiro esse ácido graxo, ele passa pela minha mucosa intestinal e faz com que ela secrete mais fluido. E aí, além de eu ter a gordura nas fezes, eu tenho mais fluidos. Isso a gente chama de esteatorreia. Esteato de gordura, reia de evacuação. Então, esteatorreia, que acontece quando a gente come muita gordura ou quando a gente não consegue digerir essa gordura. A gente não consegue digerir a gordura, dei exemplo para vocês de quando a gente resseca a vesícula, e um outro exemplo é quando resseca o íleo, que é o que acontece na cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica, né, por bypass, que tem 2 tipos, mas a cirurgia bariátrica, que é o Y de Roux, é retirada uma parte do intestino, né, delgado, e aí a gente tem a ligação lá no final do íleo. Então, você perde toda aquela via de digestão, por isso que os pacientes têm diarreia e diarreia crônica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está aqui? Professora, essa questão do ilho é o ilho paralítico? Não, né? É outra coisa, ilho paralítico. Não, ilho paralítico é outra coisa. O ilho paralítico aí vai dar o contrário, geralmente dá obstrução intestinal, porque o ilho não consegue contrair. E o ilho paralítico é por deficiência de algum eletrólito, na maioria das vezes. E aí a falta do eletrólito faz você não ter a contração intestinal e vai dar constipação, vai dar suboclusão, é o contrário. Isso aqui é a falta do ilho, é como se você pulasse a parte do ilho ali, onde você tem digestão, absorção de várias substâncias, você pula o ilho e essas substâncias ficam intactas, grandes, e a gente depois no intestino grosso, a gente não digere nada, vocês têm essa noção, né? Que a digestão e a absorção acontecem no intestino delgado. Depois que passa para o intestino grosso, a gente já não tem absorção de nada, a gente tem a formação do bolo fecal. E isso vai gerando esse tipo de estímulo na minha mucosa, fazendo com que libere mais fluidos, e aí as fezes ficam mais líquidas e o paciente caracteriza essa diarreia. O outro tipo de diarreia é diarreia exudativa. Lembrando de inflamação, de processo inflamatório, esquecendo que a gente está falando de diarreia. O que acontece na inflamação? Vasodilatação. A vasodilatação permite o extravasamento de líquido, extravasamento de células, extravasamento de fibrina. E esse líquido que extravasa, eu dou o nome de... Qual é o nome do líquido que extravasa durante o processo inflamatório? Exudato. Então, por isso o nome de diarreia exudativa. A diarreia exudativa é uma diarreia com exudato. E o exudato, gente, se ele for
Se a diarreia for causada por uma bactéria, o exudato vai ser com neutrófilo, então vai ser um exudato purulento. São diarreias causadas pelo aumento da parte líquida, onde a parte líquida é um exudato inflamatório. São as situações que a gente vê na doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, em algumas neoplasias intestinais, dependendo da localização, na colite, inflamação do colo, que é induzida por antibióticos. Existe uma colite chamada colite pseudomembranosa, que é uma doença que a gente acaba induzindo a uma iatrogenia quando a gente usa muito antibiótico. Então, você mata toda a flora intestinal, você inflama o cólon, e aí o paciente começa a ter febre, uma diarreia que você não consegue tratar pela exacerbação de uma bactéria que se chama Clostridium difficile. Então, a gente tem essa situação, né, como um processo não incomum de exsudação no intestino, de processo inflamatório no intestino. E algumas parasitoses que vocês já estudaram, né, em parasito, principalmente a giardia, que causa também a diarreia exudativa. A diarreia exudativa na clínica, na semiologia, perdão, a gente tem a característica de ser uma diarreia com presença de muco ou de pus. O muco ou pus ou sangue são os fatores que extravasam do vaso inflamado. O vaso, quando está dilatado por processo inflamatório, por liberação de citocinas, ele permite que algumas células saiam ali do vaso. E aí isso vai determinar se o meu exudato vai ser purulento, vai ser seroso ou vai ser sanguinolento, quais são as características. Então, é importante a gente estimular o paciente a observar as fezes, porque essa informação vale muito para a gente. Eu não vou pensar que uma diarreia que saiu, tipo um catarro, é uma diarreia osmótica. Né? A fisiopatologia é totalmente outra. E aí eu vou investigar outras causas para a diarreia do nosso paciente. E, por último, a diarreia porque a motilidade está exagerada. Então, quando eu tenho o aumento da peristalse, eu tenho o aumento da contratilidade do intestino, obviamente que o bolo fecal vai passar mais rápido. Se eu tenho um cano que eu estou apertando para poder levar aquele bolo fecal adiante, e de repente eu começo a apertar de forma exagerada, a gente vai ter esse bolo fecal passando muito mais rápido e, obviamente, com muito mais água que não vai ser absorvido, gerando uma diarreia. Isso acontece quando a gente tem ressecções de alguns pedaços do intestino, isso acontece quando a gente tem fístulas, né, que são comunicações entre pontos diferentes do intestino, e aí eu tenho esse trânsito acelerado. Na grande parte das vezes, gente, a diarreia motora ela é causada por alguma alteração metabólica. O hipertiroidismo é uma situação que aumenta a contratilidade da cólica. O que é a cólica intestinal? É a presença de contrações exageradas, é o aumento da peristalse. Por isso que a gente usa escopolamina, né, que é um bloqueador do receptor muscarínico, que diminui a contratilidade do intestino e melhora a cólica. E, obviamente, melhora uma diarreia que é motora, porque você vai diminuir a contração, com isso você diminui o movimento, se você diminui o movimento, você diminui a quantidade de fezes que seriam eliminadas naquele momento. Professora, a ansiedade também causa essa diarreia motora? Causa. A ansiedade também gera diarreia motora, isso aí, bem lembrado. Então, assim, alterações metabólicas e alterações psicossomáticas tendem a aumentar essa resposta motora do intestino, né, liberando mais a frequência da evacuação. Só lembrando da ansiedade, que quando a gente está ansioso, a gente tem liberação de adrenalina, né? E se vocês pensarem que isso é pura adrenalina, está errado. A adrenalina é sistema simpático. O sistema simpático no intestino
né, não tem essa efetividade. O que a gente tem é o muscarínico. Então, são neurotransmissores que são liberados durante o processo de ansiedade que atuam nos receptores muscarínicos, ativando o receptor muscarínico, aumentando a diarreia, aumentando a motilidade. E aí, dependendo da característica da diarreia, gente, a gente consegue caracterizar se essa diarreia ela é do intestino delgado ou do intestino grosso. Isso faz diferença para a gente pensar, inclusive, na etiologia e no tratamento dessa diarreia. A diarreia alta, que é aquela diarreia ocasionada pelo intestino delgado, é a diarreia que o paciente caracteriza como um volume grande, com frequência pequena. O paciente, quando para de comer, para de evacuar, tá? Pode ter também esteatorreia e dor abdominal. Já a diarreia baixa, que é a diarreia do intestino grosso, é aquela diarreia que o paciente tem volumes pequenos a todo tempo. Não tem interferência com o jejum, tá? Não vai parar se você parar de comer. Tem tenesmo, que é aquela sensação de que você ainda não evacuou tudo que tinha para evacuar. E pode apresentar muco e disenteria, que é sangue nas fezes. Grosseiramente, na hora da gente perguntar para o paciente, a gente pergunta durante a noite. A diarreia do intestino grosso, que é a diarreia baixa, ela não muda com jejum, ela tem uma frequência alta e volumes pequenos. Então, é aquela clássica diarreia que o paciente fala que passou a noite inteira evacuando várias vezes numa quantidade menor. Normalmente, à noite, a gente não, né, se alimenta, então isso aí, o jejum não interferiu, apesar de estar em jejum, continua evacuando. Foi várias vezes ao banheiro com um volume pequeno. Isso aí eu sei que é cólon, é colite. E aí eu vou discorrer sobre as causas de colite. E se for diarreia alta, diarreia do intestino delgado, o paciente vai falar que conseguiu dormir bem à noite. Depois que ele dormiu bem, ele acordou, e logo que ele acordou, ele comeu alguma coisa e evacuou, igual criança. Criança, quando come, não evacua, isso se chama reflexo do estômago no intestino. Reflexo gastrocólico. O paciente que tem um processo, né, de diarreia por alteração do intestino delgado, ele tem reflexo gastrocólico. E o paciente que tem diarreia baixa do intestino grosso não tem reflexo gastrocólico. É aquele paciente que vai nos relatar, da diarreia alta, vai nos relatar que ele come e logo tem vontade de evacuar. Então, olha quanta informação para a gente colocar na nossa história da doença atual simplesmente por uma diarreia. Tá? Professora, Oi, pode repetir sobre o reflexo gastrocólico? posso. O reflexo gastrocólico é o reflexo que a gente tem dos receptores do estômago refletirem em aumentar a motilidade e a gente logo ter o processo de evacuação. É a imaturidade do sistema neurológico que a gente vê na criança. O bebê, logo que ele mama, ele dá 5 minutos, você pode abrir a fralda dele que tem uma evacuação. Tá? Então, sempre que você tem o estímulo, chega algum estímulo ao estômago, você vai ter essa repercussão no intestino. Tá? Isso se chama reflexo gastro de estômago, cólico de intestino. Então, reflexo gastrocólico. Bateu alguma coisa no estômago, evacuou. Aí Tá? esse reflexo é da diarreia alta, no caso, então. Esse reflexo é da diarreia alta. Isso. Entendi, também. Porque Obrigado. a diarreia baixa, o cólon não tem tanta interferência direta, porque você ainda tem um caminho longo, né? Quando você bate no estômago, você tem um caminho longo até chegar no intestino grosso. Então, o reflexo gastrocólico, ele é mais prevalente, ele é mais, mais visível na doença de intestino alto, intestino delgado. Pensando nas causas, tá, a Letícia está perguntando. Se for esporádico, como uma infecção alimentar, vai ser tipo diarreia alta
ou baixa? Depende, Letícia, depende de qual for o micro-organismo e de qual a localização que ele vai interferir, tá? Se for um micro-organismo que vai afetar o intestino delgado, você vai ter um reflexo gastrocólico, mesmo uma intoxicação alimentar. Então, depende de qual micro-organismo ou qual toxina, porque existem diferentes tipos de intoxicação alimentar. Tem a intoxicação alimentar do micro-organismo que vai produzir toxina, e tem a intoxicação alimentar da toxina já pré-formada. E aí vai depender de qual intestino que vai sofrer, que vai reagir a essas alterações, para a gente saber qual vai ser a clínica. Tá bom? Nada. Então, aí a gente pensa nas etiologias. Se eu consigo caracterizar uma diarreia como sendo uma diarreia aguda, uma diarreia que dura no máximo 2, 3 semanas, eu vou pensar em alterações infecciosas, em alterações alimentares. Vou fazer uma história bem feita para saber se ele começou a tomar alguma medicação recente. Se teve abuso de açúcares que não são absorvíveis, se teve alguma libação alimentar, libação é um excesso alimentar. Pensar em isquemia intestinal, obviamente, se tiver dor, né, gente? Isquemia é evento vascular, então é um evento súbito. Impactação fecal, que é o fecaloma, onde a gente pode ter um fecaloma, que é um bolo, uma tumoração de fezes no intestino. E aí a gente tem o estímulo do próprio intestino, da secreção intestinal ao redor desse fecaloma e acaba gerando uma diarreia. E a gente tem que pensar também numa inflamação pélvica, aumentando a motilidade do intestino, processo inflamatório, mediadores inflamatórios, aumenta a motilidade e a gente pode ocasionar diarreia. Muito comum também na mulher em período menstrual. A mulher no período menstrual não é incomum ela ter diarreia neste período. Por quê? Por causa do processo inflamatório pélvico que é gerado durante a descamação do endotélio. E causas de diarreia crônica. Aí a gente tem que investigar síndrome do colo irritável, as doenças inflamatórias intestinais, isquemias, infecções crônicas, parasitoses de difícil controle, uso de álcool, alguma medicação também, alergias alimentares e fazer toda uma história do nosso paciente, certo? Lembrar sempre de medicação, né? Eu sempre falo isso, vou repetitiva, chata, mas vocês vão lembrar de mim que sempre o remédio pode ser a causa de algum sintoma que a gente está vendo. Esses dias a gente estava no Álvaro Alvim atendendo uma paciente e a queixa dela era diarreia. E era uma esteatorreia que a gente caracterizou e a gente vasculhou a mulher inteira e a gente não encontrava uma causa, e examinava e não tinha nada. Por fim, ela deixou escapar que ela estava usando uma medicação que a irmã dela usava para emagrecer e que ela também pegou e passou a usar. E ela procurou a gente ficou meses investigando essa paciente. E ela não falou para a gente que ela tomava uma medicação que vocês certamente já ouviram falar, que se chama Orlistat, cujo objetivo é dar esteatorreia. Então, a medicação tem que sempre ser reforçada que as medicações podem ser a causa da queixa que o paciente está nos dizendo. Professor, eu ouvi dizer que diarreia na menstruação pode ser por endometriose ou pode ser fisiológico mesmo. Quem perguntou, Letícia, né? Pode ser as duas coisas. É fisiológico pelo processo inflamatório e endometriose é a instalação de tecido endometrial no reto. Não é incomum quem tem endometriose ter endometriose no reto. Só que o que vai acontecer? Vai ter sangue nas fezes. A diarreia fisiológica, a diarreia por hipermotilidade, por inflamação pélvica do período menstrual, é uma diarreia comum, uma diarreia com aumento da parte líquida, frequência e nada mais. A diarreia ocasionada por endometriose no reto ou no sigmoide,
vai ser uma endometriose com sangue, porque você vai ter a descamação desse foco de endométrio que vai estar no intestino. Tá? Esse diagnóstico ele é feito através de colonoscopia, que a gente consegue observar, ou de ressonância, que a gente consegue observar os focos de endométrio na paciente. Bom, e aí, diante de tudo isso que a gente falou, a gente precisa caracterizar bem a diarreia do nosso paciente através da nossa anamnese, né? Então, a gente tem as características do início da diarreia, se essa diarreia ela acontece desde a infância para pensar em algo congênito, se teve um início abrupto ou um início gradual. Fazer sempre a história assim, começou ontem. O que você comeu ontem? A história alimentar, quando a gente fala de diarreia, é muito importante. Então, o que você comeu ontem? O que você comeu anteontem? Ah, você comeu a maionese no hot dog da esquina. Ah, comeu um não sei o que na casa de não sei quem. Ou a própria água. Tem períodos que a água muito contaminada gera muita diarreia. E apesar da gente falar que a gente toma água potável, água mineral, né, compra garrafão, não é água porque eu compro garrafão, mas você escova o dente com água da pia. Então, tem contato com a água contaminada. O padrão da diarreia, saber se é contínua ou se é intermitente, se tem relação com ansiedade, se tem relação com algo que se alimentou, principalmente glúten e leite. Tá? Muitas vezes a gente faz. Existem testes no sangue para a gente ver a intolerância à lactose e a glúten, mas o teste terapêutico, né, também funciona muito. É só você pedir para o paciente não comer leite nem glúten durante um período e ver se a diarreia vai permanecer. Presença de sangue ou esteatorreia, que são as gorduras que é a gordura nas fezes. Quanto tempo de sintoma, se é um sintoma agudo ou crônico. Se tem fatores epidemiológicos importantes, viagem recente, possível exposição à água, como a gente acabou de falar. Se outras pessoas na família estão com o mesmo quadro, para a gente pensar em doença infecciosa. Se mais de uma pessoa tem o mesmo quadro na mesma família, isso é infeccioso, né? E aí a gente vai investigar a água, investigar o alimento que foi consumido. E caracterizar as fezes. São só aquosas, são sanguinolentas, são purulentas, tem muco, tem gordura, que é a esteatorreia. Caracterizar se tem presença ou ausência de incontinência fecal, aquela situação que o paciente não consegue prender, e né, muitas vezes tem a evacuação na roupa mesmo. Presença ou ausência de dor abdominal e as características dessa dor. A dor abdominal, a gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal, intestino irritável, principalmente esse aqui, ó, se a dor for súbita e pontual, uma isquemia do mesentérico. Perda de peso acentuada tem que ser investigada, porque às vezes o paciente chega para a gente e fala que está com diarreia, muita diarreia há 1 ano, e não perdeu 1 quilo. Existe alguém que tem diarreia, que não absorve bem há 1 ano e não perde 1 quilo? Aí a gente tem que caracterizar se realmente é diarreia ou não. Então, avaliar se tem perda de peso. Se tiver perda de peso, a nossa primeira hipótese é neoplasia. A não ser que o paciente tenha alguma síndrome de má absorção conhecida. Tirou a vesícula, fez cirurgia bariátrica, fez gastrectomia. Aí são fatores de alteração, são cirurgias desabsortivas e, obviamente, o paciente vai ter diarreia e vai perder peso. Tá? Camila. Oi. Desculpa te interromper. A Sara colocou no chat, mas ela não está conseguindo falar. Ela está perguntando qual a diferença entre desinteria e hematoquesia. Desinteria é a evacuação com a presença de sangue. Hematoquesia, a gente vai ver até na próxima aula, é a presença de sangue nas fezes baixas, lá do reto e do ânus. Como que a gente caracteriza? De primeira, a gente não caracteriza.
Mas a desinteria são as fezes misturadas com um pouco de sangue e de muco. A hematoxia, ela é o sangramento, principalmente anal, onde a principal causa são hemorroidas, fissuras, né? São alterações do final do intestino. E a disenteria, ela é ocasionada por um processo inflamatório do intestino, principalmente do colo. Então, a consistência das fezes, a causa é diferente. Disenteria é um paciente que tem diarreia constante, nessa diarreia vem sangue no meio dessas fezes, isso é ocasionado por um processo inflamatório. E hematoxia? Hematoxia são episódios de perda de sangue vivo, que fazem parte do final do intestino grosso, principalmente, né, de varizes, de hemorroidas e de fístulas. Tá? Então, são situações clínicas diferentes e visualmente, né, para o paciente nos relatar, também são diferentes. Hematoxia, você vai ver um monte de sangue vermelho lá jogado, separado das fezes. Disenteria, você vê aquelas fezes aquosas, diarreicas com sangue no meio. Entendeu? Beleza, Sara. Fatores agravantes, como a alimentação ou estresse, porque a gente já falou. A diarreia ela acontece quando eu estou apresentando trabalho, quando eu vou viajar de avião, quando eu tenho que ir ao dentista. Acontece quando eu como leite, quando eu como creme de leite, ou quando eu como pão, né? Tentar relacionar com alguma alimentação. Existe algum fator de melhora? Algum remédio me melhora, alguma alteração alimentar melhora. Se o paciente está usando alguma medicação, obviamente, principalmente laxante, se já fez radioterapia ou se já fez alguma cirurgia. Por que a radioterapia? A radioterapia ela dá fibrose de determinadas localizações, dependendo de onde for feito. Por exemplo, uma radioterapia de próstata, uma radioterapia de colo de útero. Atrás da próstata, atrás do colo do útero, tem intestino. Então, eu posso ter uma inflamação pela radiação do reto. Eu tenho retite. Retite pela radiação. Isso pode gerar diarreia. Presença de doenças sistêmicas, hipertiroidismo, diabetes, não só a diabetes por si só, porque diabetes a gente tem uma diarreia osmolar, mas também o uso das substâncias que são hipoglicemiantes e da própria insulina. São medicamentos que causam diarreia osmótica. Doenças inflamatórias, neoplasias, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, né, a AIDS, tem que entrar no diagnóstico diferencial da diarreia crônica. O paciente que tem diarreia há mais de 4 semanas faz parte da nossa investigação o pedido de HIV. E é como a maioria dos diagnósticos são feitos com diarreias crônicas. No exame físico, primeira coisa, eu preciso ver que se clinicamente teve alguma repercussão da diarreia, se o paciente está desidratado, se o paciente está desnutrido, se ele tem algum sinal de deficiência de eletrólito, se ele tem a presença de úlceras orais, para pensar em doença inflamatória intestinal, palpar tireoide para ver se tem nódulos tiroidianos, pensando no hipertiroidismo, que dá diarreia. Artrite, que estão relacionadas com doenças inflamatórias intestinais, as doenças autoimunes, têm manifestações em diversos sistemas. Palpar abdômen, ver se tem alguma massa abdominal, pensar em neoplasia, avaliar se tem ascite para pensar, né, numa síndrome compartimental abdominal, avaliar se o paciente está mal distribuído, se ele tem edema, para a gente, como consequência até da diarreia, porque na diarreia a gente perde proteína, não absorve a proteína, o paciente fica mal distribuído. Tudo bem? Diarreia, gente? Então, a diarreia eu preciso caracterizar se ela é alta ou baixa, e eu preciso caracterizar, diante das minhas possibilidades, se ela, né, pensando na fisiopatologia, se ela vai ser osmótica, secretória, exudativa ou motora. E isso eu vou pensando já na minha história da doença atual, já vou tentando direcionar para esses pontos.
Alguém perguntar alguma coisa de diarreia para a gente poder ir para a constipação? Tá tranquilo. Então, vamos seguir e falar do oposto, constipação intestinal. A constipação intestinal, gente, para ela chegar na gravidade da constipação, é um pouco mais difícil, né? A diarreia, o paciente pode ficar grave tendo diarreia porque ele vai ficar desidratado, vai ficar desnutrido, às vezes a gente precisa internar, fazer soro, colocar probióticos, fazer antibiótico, enfim. A chance de um paciente que tem diarreia evoluir para a gravidade é um pouco maior devido à frequência dessas situações. Já a constipação é menos frequente evoluir para a gravidade, mas quando evolui para a gravidade, é gravidade mesmo, que é a obstrução do intestino. Então, para a gente caracterizar, o que é um indivíduo constipado? O que é um indivíduo que tem prisão de ventre? É um indivíduo que evacua menos de 3 vezes por semana. O nosso paciente, quando a gente faz a história fisiológica, a gente pergunta de urina, a gente pergunta de evacuação, a gente pergunta de sono, a gente pergunta de atividade física. E aí, nesse momento, quando a gente pergunta de evacuação, a gente tem que caracterizar, mas tá evacuando bem? Tá tudo bem? Não. Tá evacuando bem? Tô. Evacuo quantas vezes por semana? Evacuo todo dia, tá ótimo. Evacuo uma vez por semana, evacuo uma vez a cada 15 dias. Existe. E isso é péssimo, porque a gente vai perdendo a elasticidade do intestino e favorece outras doenças relacionadas à constipação. Então, a constipação ela vai ocorrer por quê? Pela falta de resíduo dentro do cólon, aí são situações de uma alimentação inadequada, uma alimentação sem fibra, que forma o bolo, que flui o bolo fecal no cólon, são as fibras. Então, eu preciso fazer uma história alimentar. Aquela historinha que a gente aprende, a alimentação quantitativa e qualitativamente satisfatória, quer dizer o quê? Quer dizer que para o meu paciente que tem constipação, se ele come fibra, eu vou investigar outra coisa, porque o problema dele não vai ser esse. Mas se é aquele paciente que só come carne, só come gordura, fritura, não tem nenhum alimento substancial, nenhum alimento com fibras para a gente poder formar o bolo fecal, aí sim eu vou colocar que é uma alimentação qualitativamente insatisfatória para o problema do nosso paciente. Tá? Pode acontecer também pela perda de sensibilidade dos órgãos que desencadeiam a defecação. Pode acontecer pela diminuição da contração do intestino. Isso ocorre com o uso de medicamentos. Isso ocorre com doenças metabólicas. Agora, o oposto, hipotiroidismo. Doenças neurológicas, onde você não estimula o segundo neurônio a contrair. E as doenças de músculo, que são as miopatias. Uma droga que causa muita constipação intestinal são os opioides. Sempre que o paciente estiver usando opioide, a gente tem que prestar atenção tanto na evacuação quanto na urina do paciente, porque ele inibe, né, a ativação da musculatura, é um medicamento inibitório do sistema nervoso central, e você inibe a capacidade de defecar e de urinar. O paciente faz fecaloma, faz bexigomo, e a gente tem que monitorar isso quando o paciente está usando algum tipo de opioide. Professora, Oi. então pode ser por isso que quando um paciente está internado, ele fala que ele não consegue ter esse hábito intestinal dele regular? Ele fala que quando ele estava em casa, ele evacuava bem, mas quando ele foi internado, ele não consegue mais. Pode ser por esse uso de medicamento? Opioide? Pode ser, mas existe isso que você relatou também, acontece mesmo sem a pessoa utilizar opioide, mas isso aí é por hábito. A pessoa que não se sente confortável de ir ao banheiro no hospital, ou a pessoa que é ativa e ficou acamada tem que evacuar na fralda. Isso gera uma constipação, mas que a gente, com medicamento, com outras medidas, vai conseguindo resolver. Então, não é só por isso que causa a constipação, depende do paciente. É medicação, é hábito, é
questão de você estar num ambiente diferente. No Covid, a gente teve muito isso, porque quando a gente precisa preservar a energia do paciente, eu não posso deixar ele ir ao banheiro. E aí a gente tinha pacientes jovens, rígidos, que caminhavam, que não tinham nenhum tipo de limitação, que de repente tiveram que urinar e evacuar na fralda. E isso gera dificuldade, inclusive de urina também. E aí a evacuação foi prejudicada não por uso de nenhum tipo de medicamento, mas pelo contexto que o paciente se encontrava, tá? Tá bem, obrigada. Mas, obviamente, Luísa, se o paciente estiver usando algum opioide, tramal, codeína, morfina, metadona, Nubain, isso é um fator que 99% de chance de ser ele o fator da constipação do nosso paciente. E aí, por que eu não posso deixar um paciente constipado durante muito tempo? Porque eu aumento o risco de obstrução. E além de aumentar o risco de obstrução, eu aumento o risco de enfraquecimento da mucosa, gerando essa doença que eu falei para vocês no início, que se chama doença diverticular. A doença diverticular é uma doença que acontece pelo enfraquecimento da parede do intestino, e aí você vai formando dilatações nesse intestino. Tá? E a constipação, ela pode gerar uma obstrução e o contrário também. Uma obstrução mecânica, uma suboclusão intestinal pode gerar a constipação. O que é oclusão ou suboclusão? O intestino tem um lúmen, né? Pode acontecer por falta de motilidade, por falta de sódio, por falta de cálcio, por falta de potássio, o intestino não consegue mais contrair e gruda. Quando ele gruda, ele está obstruído, a passagem está obstruída, isso é uma obstrução. Pode acontecer do lúmen estar aqui e crescer um tumor aqui. O tumor vai crescendo, 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 vai crescer dentro da luz do vaso e obstruiu. Uma outra causa de obstrução intestinal, tá? Então, a constipação pode ser a causa ou pode ser um sinal da obstrução intestinal. Aglomeração, né, de fezes, que a gente chama um tumor de fezes, que a gente chama de fecaloma, pode ser a causa de uma obstrução intestinal. E aí eu posso tentar retirar com medicamentos ou a gente precisa retirar cirurgicamente. Então, quais são as causas de constipação? Funcional, falta de fibra, e efeito de medicamentos. São as duas principais, tá? Podem acontecer obstruções mecânicas por câncer, aderências, bridas, né, o que acontece muito no pós-operatório. Pode ser por alteração metabólica, hipotiroidismo, alterações da diabetes mellitus. Pode ser por alterações de músculo, as miopatias, onde você não tem a contração. Alterações neurológicas, onde você não tem um impulso nervoso para o músculo contrair e você conseguir defecar. O início dos sintomas a gente tem que caracterizar se é insidioso ou se é abrupto, se é aquela pessoa que desde criança tinha problema para evacuar. A evolução, se vem piorando progressivamente ou se está estável. Fazer a história alimentar. Né? Repito, aquela historinha de alimentação, de como que é a evacuação, não pode ser automático. Tem um motivo para aquilo ali estar ali. Então, na hora que a gente pergunta, é preciso caracterizar corretamente. E quando a gente fala em alimento, quando eu falo em constipação e eu penso em alimento para ajudar, eu penso na ingesta de água para deixar a parte fluida das fezes, e eu penso em fibra para poder formar o bolo fecal. Então, é um paciente que tem que comer fibra e beber água. O tratamento da constipação, onde você não tem nenhuma outra causa metabólica ou câncer, mecânica, nada disso, é beber 2 litros de água. Quando vocês passarem pelo ambulatório de próstata, vocês vão ver isso. São beber 2 litros de água por dia e comer fibra. Se a pessoa não come fibra, repõe. Compra na farmácia o sachê de fibra e toma. Saber se faz uso de alguma medicação que seja constipante, e é importante a gente saber, não está evacuando, mas está eliminando gases?
Porque se está eliminando gases, é um indicativo para mim de que a via está perto, de que o paciente não está obstruído. Se o paciente tem abdômen distendido, sem eliminação de gases, é porque esse fluxo está parado em algum ponto. A gente tem que tomografar esse paciente para ver em que ponto que está acontecendo essa obstrução na paciente, tá? Então, perguntar sobre a eliminação de gases é importante no paciente que está sem evacuar, que está constipado. No exame físico, eu preciso ver a peristalse, se ela está presente, ou nas situações, ou nas medicações, ou nas situações metabólicas que eu tenho diminuição da peristalse, eu vou conseguir observar isso no meu exame físico. O mais importante, considerando gravidade, é a distensão do abdômen e a dor abdominal. E saber se o paciente tem hemorroida ou fissura, porque muitas vezes ele evita evacuar para não ter a dor da hemorroida e da fissura. Então, a gente faz parte do exame físico de qualquer médico, a gente avaliar também a parte anal, hemorroida, fissura, porque olha isso, a gente está falando de diarreia. Vamos supor, eu sou clínica, vamos supor que eu estou fazendo um diagnóstico achando que é um hipotiroidismo paciente que está constipado. E quando você vai fazer história, vai fazer exame físico, você vai ver que não é nada disso, é porque ele não está evacuando, porque está com medo de ter dor na hora de evacuar. E aí o tratamento é totalmente diferente. Então, faz parte essa avaliação plena, total do paciente, quando a gente está falando desses sintomas, que são sintomas gerais que podem ser causados por doenças sistêmicas. Tá bem, gente? Então, resumidamente, diarreia e constipação. A diarreia evolui para a gravidade com desidratação e desnutrição. A constipação evolui para a gravidade com obstrução intestinal. Como que eu vejo desidratação e desnutrição? Desidratação, mucosa, né, e pele. E como que eu vejo obstrução, que é a gravidade da constipação? Abdômen distendido, dor sem eliminar fezes. Muitas vezes vomita, e vomita as fezes. Porque vocês pensem que tem um ponto obstruído no meio do caminho. As fezes não descem. Isso que é obstrução. Não desce gases, não desce nada. E aí aquilo ali vai distendendo, o paciente pode vomitar. E em algumas vezes esse vômito é de fezes, vômito fecaloide, são fezes mesmo que saem pela boca, porque o fluxo está obstruído. E aí tem que sair por algum lugar para aliviar essa dor e essa distensão do abdômen. Professora, a senhora falou que quando tem obstrução, o abdômen fica como? Distendido. Aquele abdômen... Mas dói? Dolor? Dói. Abdômen distendido, com dor. Pensa, é o famoso nó nas tripas. Pensa no seu intestino obstruído, com a passagem obstruída. A dor, e não é uma dor leve, não. É uma dor importante. Entendi. Tá bom? E aí, aquele abdômen distendido, porque você tem um canal ali que está no meio do caminho obstruído. E a alça distende, causa dor, e aí pode acontecer essa questão dos vômitos associados. Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem botar o nome aí no chat. Vou mandar essa aula já para a Ana, ela passa para vocês, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou por aqui. Lembrando só que semana que vem a gente é feriado, mas na outra a gente está